Bem, pessoal, o Brasil é o sexto país no mundo em número de pessoas diabéticas. São 22 milhões de brasileiros com diabetes. E eu vou explicar para vocês porque é tão importante a gente falar de um tema que parece tão batido, todo mundo sabe o que é diabetes, né? Todo mundo pergunta e procura aqui na internet sobre diabetes. Mas por que a maioria das pessoas que têm diabetes não sabe, né? Eu vou explicar para vocês porque isso é o dia a dia do consultório de todo médico, inclusive a gente da neurocirurgia. Eu canso de ouvir pacientes dizer assim: você tem diabetes? Não, não tenho diabetes não. Meu açúcar deu um pouquinho alto, mas não é diabetes não. Você toma algum remédio? Você tem diabetes? Não tem, não tem alguma doença? Não tem. Você toma algum remédio? Eu tomo, o médico passou um remédio aqui para segurar um pouquinho o açúcar, mas eu não tenho diabetes. Esse conceito do que é diabetes, da definição, às vezes todo ser humano é assim, a gente se esquiva de dizer que a gente tem uma doença, né? Porque parece que a gente está fraco, que a gente tem alguma coisa grave, né? E às vezes a gente não dá o nome certo, né? Existem critérios para diabetes. E várias pessoas que têm critério para diabetes, ela não consegue entender isso e não diz que tem diabetes. Por exemplo, tem muito vídeo aqui no canal, eu sou hipertenso, eu tomo remédio de pressão, eu tenho um colesterol alto, depois dos meus 40 idades eu fiquei. Tem uma história familiar importante sobre isso, né? Então o que acontece? Quando você diz que você tem uma doença, você faz de tudo para evitar complicações daquela doença. Então é importante você assumir quando você tem uma doença. Quando eu digo eu sou hipertenso, eu tenho dislipidemia, não significa que está desregulado, minha pressão está super controlada, né? Desde que eu descobri, comecei o remédio, né? Perdi peso, fiz uma série de medidas, minha pressão controlou, mas eu sou hipertenso. Eu preciso desse controle, né? Quando eu digo que eu sou dislipidêmico, significa que meu colesterol está alto. Meu colesterol, pelo contrário, agora está baixo, está normal. Mas eu preciso tomar um remédio, eu preciso de controle de peso. Então, assim, quando a gente fala agora do contexto de diabetes, é a mesma coisa. Você dizer que é diabetes, você saber que você tem diabetes, né? Vai te fazer teu controle alimentar, vai te fazer teu controle da glicemia, vai fazer você entender os riscos que você tem. Então não ache que é fraco, que você, não, meu açúcar deu alto. Se você tem diabetes, você tem diabetes. Não precisa correr desse diagnóstico. E aí, o Brasil ter 22 milhões e preocupar tanto porque a grande maioria deles não aceita que tem diabetes. A diabetes, na maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. E aí vem um grande confundidor. Porque a pessoa fala, não sinto nada, para que eu vou tomar remédio? É cheio de teorias conspiratórias, é a indústria que é dar enxergem de remédio e tal. E as pessoas fogem de tomar medicação, fogem de fazer exame, né? Porque não tem sintoma nenhum. Doenças como hipertensão, dislipidemia e diabetes, você tem que prevenir as consequências. O que acontece com a diabetes, né? O açúcar alto no sangue vai alterando a parede do vaso e vai aumentando a chance de você ter uma obstrução, aumentando a chance de você ter um infarto, aumentando a chance de você ter um AVC. Então, tudo isso que você faz, entendendo que você é diabético e tomando a medicação, vai reduzir seu açúcar e sua chance de você ter um AVC e um infarto, alguma doença dessa, vai reduzir, vai ficar igual a uma pessoa que não tem açúcar alto. Por quê? Porque seu açúcar vai ficar baixo, seu açúcar vai ficar normal, igual quem não tem diabetes. A mesma coisa, por exemplo, eu não falei que sou hipertenso, mas minha pressão e o meu colesterol fica normal. Logo, eu não vou ter as consequências, as complicações dessa doença. Então, aceite se você tiver diabetes, faça o controle e saiba que são 22 milhões de brasileiros. O Brasil é o sexto país do mundo e grande parte das pessoas não aceitam o diagnóstico, não fazem o exame e vão ter consequências lá na frente disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.